E aí, rapaziada, pessoal do basquete de rua, pessoal do 3x3, galera do 1x1, do basquete em geral, 5 contra 5, todos os basquetes possíveis do mundo. Hoje nós vamos fazer mais uma live aí com uma grande amiga minha, uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás, que a gente tem uma história bem legal. Jogamos um campeonato de 1 contra 1, o famoso Red Bull King of the Rock. Para quem não conhece, é um dos maiores campeonatos de 1 contra 1, que antigamente se realizava na cadeia de Alcatraz, na prisão de Alcatraz, na famosa prisão de Alcatraz, na Califórnia. Então é um campeonato muito difícil, com 64 jogadores. E uma coisa curiosa, a Cristal era a única menina a participar. Parece que depois, no outro ano, veio outra menina para participar, mas a Cristal era a única menina. Vamos ver se ela aparece aí pra gente bater esse papo. Vamos falar muita coisa hoje. Ela vai contar essa história pra vocês. Olha ela aí, ó. Aê! Ei, tudo bem? Grande Cristal Rocha. Quanto tempo que a gente não conversa, hein? Quanto Caraca, tempo? Eu nem lembro a última vez que a gente bateu papo, mano. Fala aí, tu lembra? faz tempo. Acho que foi que eu encontrei você, cara. Acho que foi no Rio de Janeiro no World Tour, mas faz muito tempo. Nossa, faz anos isso, anos. É, Show de bola. Obrigado, primeiramente, aí por estar participando desse bate-papo aí. Eu acho que queria dizer para você o intuito desse bate-papo, né? O intuito era chamar algumas pessoas que eu conheço, que eu conheci a minha longa caminhada do basquete. Eu conheci algumas pessoas famosas, né? Do basquete em geral, Miguel Ângelo, enfim, o Bial, pessoas que são muito influentes no basquete. E queria trazer essas pessoas para falar do 3x3, né? Para falar do basquete de rua também, porque eu acho que essas pessoas falando do basquete 3x3, isso dá mais prestígio, isso faz com que o basquete 3x3 se mantenha em evidência, que a gente sabe que depois dessa quarentena e depois desse problema todo que a gente vai passar, vai ser muito difícil retomar, né, a questão dos jogos, campeonatos e tal, a gente não sabe como vai ser isso. Então foi uma ideia que eu tive de manter o basquete um pouco vivo, né? Da minha contribuição, a minha pequena contribuição. E aí o papo foi rolando, foi surgindo, e aí foi aparecendo umas pessoas, e aí a gente já começou a falar de uma forma geral, e eu acho que falar do 3x3 do basquete de rua sem falar de você, eu acho que tá faltando alguma coisa. Você é das maiores representantes aí do 3x3 e do basquete de rua, eu acho que é a pessoa ideal. é, faz todo sentido. Eu acho que o basquete 3x3, se a gente for lembrar de quando a gente brincava, não sei nem se eu não levava muito, eu não levo nada a brincadeira, né? Não gosto de perder. Mas quando a gente jogava na CUFA lá no Rio de Janeiro, mano, desde aquela época a gente já amava esse estilo de jogo, né? Claro. Cara, eu preparei umas perguntas aqui que são perguntas muito pessoais, né? Coisas que eu sempre quis saber e é bem pessoais mesmo, assim, são dúvidas minhas, né? Curiosidades minhas que tem a ver com você e com a sua carreira, porque eu imagino que os desafios, né, que é para Ó, uma tô até com a menina. bola na mão. Deixa eu ver Ah, qual que. show. Eu imagino, né, os desafios que é. A gente sabe que o basquete feminino já vem trabalhando muito tempo aí, correndo atrás, né? Em todos os sentidos, todos os esportes, né? O feminino sempre tem mais dificuldade de conseguir o espaço, de conseguir patrocínios, enfim, se manter. Uhum. E no basquete não é diferente, você sabe muito bem disso. Então, existem coisas muito particulares do basquete feminino que só você sabe, só você pode contar, e são coisas que também têm a ver com o nosso bate-papo hoje. Mas vamos lá, Vamos lá. vamos iniciar as perguntas, porque são muitas, senão a gente não vai conseguir responder todas. A galera Como já tá você, entrando aí. é, como você iniciou a sua paixão pelo basquete aí? Cara, o basquete, sei lá, desde os 9 anos, eu comecei a jogar basquete no interior de São Paulo, né? Numa cidade que se chama Descalvado,
que é a cidade de origem da Maria Helena Cardoso. Faz todo sentido, né? Quem não conhece a Maria Helena Cardoso, ela foi treinadora da seleção brasileira, multicampeã. E quando teve aquele Pan-Americano, que o Brasil foi campeão, acho que foi em Cuba, né? Uma coisa assim. E ela estava lá junto com as grandes atletas, que é Paula, Hortência, enfim, tudo que a gente já sabe das histórias do basquete. E eu comecei a jogar basquete na cidade que ela nasceu, que eu comecei os primeiros passos aos 9 anos. E depois disso, foi numa escolinha de basquete. E depois, aos 12 anos, eu recebi uma proposta para poder jogar em Americana, que todo mundo sabe que é um polo, foi um polo, né, do basquete feminino. E aí foi que começou tudo. Aos 12 anos de idade, eu já fui morar. Na verdade, aos 11, quando eu completei 12, eu fui morar na cidade. Quando eu tinha 11, eu ia e voltava, porque eu não podia ficar na cidade porque não tinha lugar para ficar, apartamento, essas coisas. E aos 12 anos, eu já fui jogar basquete 5 contra 5 em Americana, que foi a cidade que eu comecei a jogar, assim, vamos dizer, profissionalmente, né? Numa categoria de base, disputando o Campeonato Paulista e tudo mais. Hum. E aí já com toda a estrutura, né? Já te davam casa ou sua família se mudou? Como é que foi isso? Eles me deram uma estrutura, eu morava numa república, eu era a mais nova de todas, né? A média de Hum. idade da república era de 17 anos, assim. E eu tinha 17, 18, 19, eu tinha 12. E tinha uma moça que também jogava no time, mas ela jogava no adulto. E ela morava ali com a gente e cuidava da gente, vamos dizer assim, né? O nome dela é Ângela, talvez ela entre aí daqui a pouco. E ela me chama de filha até hoje, porque assim, ela que me criou, cara, 12 anos de idade, tá ligado? Tipo, minha mãe Claro. dava suporte, mas basicamente, né, tudo que eu precisava de escola, de poder ir pro treino, ela que me orientava. Eu só tinha 12 anos, entendeu? Então, tipo, Claro, ela é a minha segunda mãe, assim, vamos dizer, claro. do Ah, basquete. então assim, você teve a oportunidade, a sorte aí de iniciar cedo, né, o basquete e já conseguiu já se enquadrar dentro de um time, te deram uma estrutura de treinamento, aí você conseguiu bastante base, né, do Hum. basquete, né? Sim, é. Desde os 12 anos eu sempre fui muito focada. Então, tipo, eu não levava nada brincadeira, assim, sabe? Então, eu tive essa oportunidade e eu agarrei com unhas e dentes, porque eu sabia que qualquer oportunidade a gente precisa dar valor, sabe? E fazer tudo certo. Com 12 anos já tinha mentalidade, assim, sabe? Tipo, muito madura. Ainda fui morar sem meus pais, então é exatamente isso. Eu tive estrutura e até hoje a gente vai falar durante essa live aí como que foi o decorrer desse aprendizado. E você sabe o porquê dessa precocidade aí na questão da responsabilidade, dos treinamentos? Existe algum motivo assim pelo qual você acha que você se tornou mais responsável tão cedo? Eu não entendi só a primeira frase, que deu uma travadinha. É, você é muito precoce, né, com relação à responsabilidade, à questão dos treinamentos, à dedicação. Você acha que aconteceu alguma coisa na sua vida, nesse princípio, que te despertou essa necessidade ou foi natural? Eu amava esporte, né, independente, e eu joguei vôlei, fiz natação, e eu não curtia muito, né, não era muito minha praia, eu gostava de jogo de contato. Então, e eu sabia que por conta do estilo de jogo, né, que é uma modalidade, vamos dizer, aberta, né, dentro da teoria, é considerada uma modalidade aberta, que tem contatos físicos e tudo mais, e isso para mim era muito desafiador, sabe? E eu Hum, jogava com meninos. E no interior de São Paulo, lá em Descalvado, eu ia para um ginásio que tinha que chamar Ginásio de Esporte Cardoso, que é o irmão da Maria Helena Cardoso, né? A cidade inteira é Cardoso lá. E, e aí, tipo, eu jogava descalça e não tinha tênis. Então, assim, eu vi assim que eu queria uma oportunidade para minha vida, sabe? Eu não tinha tênis, eu não tinha uma meia. Quando eu tinha um tênis, eu tinha que ir para a escola, fazer basquete, fazer esporte, brincar no quintal da minha casa e era só aquele tênis. Então, hum. eu vi que o basquete poderia me dar um suporte, sabe? Não falo nem financeiro, mas de vida, sabe?
Então, Nossa, isso muito, muito cedo, hein, para chegar a essas conclusões, isso é bem precoce mesmo. muito, muito. Uhum. Show de bola. Então, aí você iniciou, né, dessa maneira e tal, e, e assim, como é que foi o desenvolvimento de tudo isso até você, qual categoria você chegou, quais foram os títulos que você alcançou aí jogando no basquete 5 contra 5? Eu joguei até a categoria adulto, né? Só que antigamente tinha uns níveis de dentro da federação, era A1, A2, enfim. Eu joguei até A2, daí eu não, aí depois eu não joguei A1, que foi logo quando depois teve uma liga, acho que foi uma liga que não era LBF ainda, era uma liga anterior, e aí eu tive uma lesão muito grave no meu joelho e eu comecei a pensar de uma maneira um pouco mais, um pouco diferente, assim, a pensar um pouco mais em mim, porque eu pensar, não que eu deixei de pensar em basquete, mas acho que a gente às vezes precisa pensar, olhar para dentro da gente e ver o que tá acontecendo, que eu só colocava o basquete em primeira pessoa e eu não via as outras coisas que estavam ao redor, sabe? Então, acho que foi um tempo para pensar um pouco. Não parei de jogar, mas eu, tipo, eu joguei em vários lugares, mas joguei até adulto, enfim, joguei até adulto. Joguei categoria de base toda, com vários treinadores, inclusive treinadores renomados que a gente ainda tem até hoje, o Vendramini, que agora já aposentou, enfim, e que me deram todo o suporte para o desenvolvimento da minha carreira hoje. Show. Algum momento assim no 5 contra 5 marcante de algum jogo que você, sei lá, se destacou de alguma maneira, alguma história assim bem marcante assim nessa tua carreira no 5 contra 5? No 5 contra 5, eu não tive títulos paulistas, eu sempre ficava em quarto, assim, sabe? Tipo, não tive nenhum título, mas eu era uma das, assim, né, sem demagogia, eu era uma das melhores atletas, sempre fui da categoria, as melhores atletas da categoria, jogava de armadora, e, e assim, teve um momento em São José dos Campos, deixa eu só abaixar aqui esqueci de abaixar o computador. Teve um momento em São José dos Campos que a gente foi para uns Jogos Abertos e Jogos Abertos naquela época era muito valorizado. Hoje nem é tanto que iam as melhores equipes. Então, assim, a gente disputava um mini campeonato paulista nos Jogos Abertos e em pouco tempo. E aí a gente estava perdendo acho que era de 5 pontos ou 6 e faltava 50 segundos para acabar o jogo. E meu treinador não tinha me colocado no jogo. E eu já estava brava. Tava puto contigo? Já tava boladona. Nossa, por que ele não me coloca? Olha isso aí. Minha mentalidade sempre foi além, sabe? Sempre foi além. E aí teve um momento que ele me chamou assim, eu falei assim: "Ah, agora é minha hora". Eu também não tava nem aí mais, sabe? Tipo, ele não me colocou Isso também tava assim. o quê? No meio do quarto, assim como aqui, é o Não, quê? O já tava terceiro no quarto? último quarto, faltava 50 segundos. Caralho. Eita! E aí, tipo, veio uma bola na minha mão, eu falei: "Toma". Aí acertei a bola de 3. Aí ficou 2 pontos. Aí meu treinador pediu tempo. Aí eu era a armadora principal, só que tinha uma outra armadora, uma outra moça que ela também jogava de armadora. Nós dois jogávamos. Só que assim, ele assim gostava um pouco mais do estilo de jogo dela, vamos dizer assim. E aí eu falei, cheguei para ela, olha a minha mentalidade. Eu tinha acho que uns 19 anos, 20 anos. Eu cheguei para ela assim, ó, pode pôr a bola em mim. Você bate para dentro, solta a bola em mim que eu vou arremessar. E aí eu falei, você vai cortar no 45 do lado esquerdo e eu vou descer para a zona morta, você joga para mim e eu vou arremessar. Aí ela, não, beleza, então é isso, é isso. E eu nem deixei ele falar. Olha essa ideia. Nem deixei ele falar. Aí ela pegou, fez isso, eu chutei a bola de 3, a bola foi fazendo assim, ó. Só que aí já faltava, assim, já tinha passado o tempo, faltava uns 5 segundos, 6 segundos mais ou menos. Aí a bola foi viajando assim, mano, eu errei essa bola. Saiu da minha mão, eu já tinha sentido que eu tinha errado, que ela tinha escorregado. E aí, tipo, bateu no aro, a bola Hum, subiu, a hum. menina do meu time, que era a Gleição, tipo, do nada apareceu, deu um tapinha, acertou e empatamos o jogo. Caralho!
Esse foi o melhor jogo. E aí, assim, na prorrogação, cara, ele teve mais confiança em mim, aí eu meti bola de três, a menina do meu time meteu bola de três, e a gente ganhou o jogo. E, assim, foi o melhor título, assim, que do 5 contra 5 que, tipo, cara, eu falando Marcante. assim, eu vejo as cenas, assim, na minha mente. Porque ele não confiou em mim, e depois, do nada, assim, a gente tem que agarrar as pequenas oportunidades. E eu acredito muito em Deus. E Deus sabia que aquela oportunidade era a minha vez ali, sabe? E aí Sim. foi o grande jogo assim da minha vida. No 5 Te contra botou 5. te botou na fogueira esse técnico aí, hein? Pra Te botar caralho! num jogo pegado e faltando segundos, sem esquentar nem nada, É, sinistro, hein? foi o dia que meu marido, Leandro, deixa eu te contar, se ele entrar aí na live vai ser engraçado. O meu treinador, Ele já entrou, ele falou, não conta essa história não. o Anderson, a gente ganhou o jogo. E aí todo mundo, não sei o quê. Ele ficou todo feliz, pulou a grade, caiu no chão. Se esparramou no chão. Se esparramou no chão. Mano, ninguém mais comemorou. Todo mundo ficou rindo dele, porque foi muito engraçado. Foi muito engraçado. E aí, por isso que ele falou pra não contar, porque esse jogo foi massa. Foi massa. Ah, maneiro, parabéns, né? Aquela, já mostra aquela questão da personalidade do atleta diferenciada, né? Você entrar numa situação dessa e a oportunidade que você tinha, você abraçou e Deus abençoou e graças a Deus deu tudo certo, né? Ó, o Luiz Felipe falou, por isso que você é fã do Curry. Boa história, show de bola. Vamos seguir aqui com as perguntas. Assim, você joga em alguma quadra pública ou já jogou em alguma quadra pública? Qual foi a primeira quadra pública que você jogou? Então, quando eu jogava em São José dos Campos, eu vinha para São Paulo de final de semana, ou nas férias, ou dependendo, né, do feriado e tal. E aí eu falei assim, eu nunca fui no Ibirapuera, né? Tipo, nunca fui. Eu falei, acho que eu vou. Aí, cara, Quantos anos você tinha? eu tinha 19, 20 por aí. Que eu sempre fiquei em clube, então não tinha muita. De final de semana a gente jogava, então não tinha muito tempo para ficar indo em parque. Mas eu adorava, assim, as meninas sempre me chamavam. E aí eu falei, vamos ver o que vai dar. Eu vou tentar ir no Parque Ibirapuera. Eu nunca tinha ido. Nem andava em São Paulo, nem vinha para São Paulo. E aí eu fui, e aí me apaixonei pelo lugar, assim, sabe? É um lugar que eu me sentia simplesmente com o coração livre, sabe? Leve. E aí, no primeiro dia que eu fui, ninguém me deu muita moral, né? Imagina, eu pequenininha, magrinha, eu não tinha esse corte de cabelo ainda, né? E aí ninguém me deu muita moral, não. Tipo, eu cheguei lá, só homem, só que eu era marrenta, né? Marrenta, não, eu vou jogar, cara. Você não vai deixar eu jogar? Mas eu vou. E aí era esse quadrão, sabe? 5 contra 5. E era no horário dos caras lá, né? Que a gente conhece já, do time, dos caras, né? Que já jogam lá faz tempo. Os donos da E quadra. os donos da quadra. Aí eu falei, o próximo? Que próximo? O quê? Você quer? Próximo? Eu vou jogar. Aí, tipo, eu entrei num time lá que, cara, todo mundo deixou eles jogarem porque todo mundo sabia que os meninos não iam ganhar. Sabe aquela coisa, né? Que quando você vai no parque, as pessoas meio que, tipo, subestimam. Sei. Aí eu entrei no jogo, comecei, pá, pá. Eu jogava no clube aí, né? Tava calibrada, pá, pá, meter bola. Aí eu saí do jogo, aí o cara montou outro time. Um cara montou o time próximo. Aí ele falou assim: Cristal vem no nosso. Porque lá não tinha muita regra, né? Tipo, eu escolho quem eu quiser, mesmo que esteja dentro da quadra, tá ligado? E Sei. aí, e aí eu joguei nos próximos, nos próximos, nos próximos, nos próximos, todo mundo me esqueceu. Eu falei, agora vocês me querem, né? Primeiro vocês me subestimaram. Agora, tipo, enfim, foi bem legal. O Parque Ibirapuera, assim, é a minha casa, que eu falo, é a minha casa. Eu vou em outros parques, mas o Parque Ibirapuera foi onde acendeu a chama de olhar, assim, para o basquete, vamos dizer, de rua, que é bem legal também, assim, nos meus horários, nos meus dias livres, quando eu tenho, faz muito tempo que eu não vou lá, mas eu sempre bate a saudade, eu apareço por lá. Você vê que foi um lugar também onde você conquistou o respeito, né? Você foi lá com a cara e com a coragem, enfrentou aqueles caras todos que eu sei que são brabos, porque eu já fui lá jogar também. São É, malucos, são marrentos também, e é muita personalidade chegar na quadra, né? Sendo menina sozinha, né?
e entrar na quadra e botar. Porque eu sei que eu jogo em algumas peladas e o pessoal não gosta muito de jogar com menina, né? E Uhum. muitas vezes, claro, para evitar problema, a pessoa até vai embora. E você bateu o pé ali e falou assim, não, eu vou jogar e jogou, né? Parabéns por essa grande vivência também, né? Sim. Ó, Vamos. o Luiz falou que jogava no clube e no Ibirapuera. Tipo assim, que eu fico enchendo o saco deles. Sabe quem é o Luiz, né? O Luiz que, que foi treinar com vocês na seleção brasileira agora, pro pré-olímpico. Ah, sim, 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 sim. Aí, porque eu pego no pé deles, pra eles não ficarem batendo bola no Ibirapuera quando tá na temporada. Mas eu não tava na Ah, temporada, tá. Luiz. Tava de boa. Falar em Luiz, Luiz é um craque, né? Rebentou lá no treino da seleção, meteu bola pra caraca. Tiveram um treino lá que ele acabou com o treino. E não sei se ele descontou, mas aí, arrebentou. Ah, Arrebentou. o Luiz é meu filho, né? Conheço ele desde os Pois 15 é. anos. E foi quando eu vi ele brincando de basquete 3x3 no parque, em um campeonato que teve aqui em São Paulo. Eu falei, cara, você tem talento. Continua, expliquei para ele como que funcionava. E aí ele foi, e hoje é o que é aí, graças a Deus, deu tudo certo. E vai dar mais ainda, né? Esse Com menino é uma promessa. certeza. Esse menino é uma promessa. Ah, com certeza. Novinho ainda, tem muita estrada para É, rodar aí. 21 aninhos, tá na flor da idade. Então, vamos seguir com as perguntas. Assim, para você, o que que é o basquete de rua? O basquete de rua é um esporte, eu acho que de lazer, né? E recreacional, que muitas vezes nesse esporte assim, né, que de lazer e recreacional, que sai grandes talentos, grandes craques, que a gente pode ver nos Estados Unidos, né? Já aconteceu várias vezes, mas para mim é um esporte de lazer, recreacional e que cada cultura e cada cidade, local, enfim, tem regras específicas. Por exemplo, no Parque Ibirapuera não é a mesmas regras do Parque Vila Lobos, que é do Parque da Juventude, e assim vai. Né? Cada cultura tem cada jeitinho ali do seu componente tem uma cultura, né? Então, acho que, na minha opinião, é isso, assim, recreacional e de lazer. Show. Assim, vamos continuar com as perguntas. Assim, você já jogou torneios 3x3, certo? Você já tinha jogado algum torneio 3x3 antes de chegar à FIBA ou não? Três. Joguei vários, né? Não, eu não joguei aqueles que tinham aqui em São Paulo, que é bem antigo, que eles falam que era da Gatorade, tinha uns outros aí. Nunca joguei esse porque eu tava no clube. Mas antes da FIBA, eu não lembro se eu joguei. Eu joguei só lá na Libra, né? Que era a quadra inteira, mas não era as regras não era meia quadra. E, e não era três, né? Lá era quatro. Era um Eram quadro, quatro. Eram quatro. Eu eu acho que nunca joguei, só brinquei só. Nunca joguei oficialmente campeonatos assim, não. Show. Assim, na sua opinião, a pouca experiência, né? Porque afinal você teve tua trajetória toda praticamente dentro dos clubes e do basquete mais organizado. Mas você vendo assim de fora e hoje, né, com a experiência que você tem de vida, né, não só de basquete, mas de vida, qual a importância desses eventos urbanos, né, relacionados juntados, né, com o esporte, de qualquer forma que seja, seja de basquete, seja de futebol, qual a importância desses eventos urbanos assim na carreira, na sua não tanto, mas na carreira dos jovens que você acompanha nas quadras públicas? Qual você acha da importância desses eventos? Acredito que tem uma importância muito, vamos dizer assim, no desenvolvimento dessas crianças, desses jovens, porque às vezes eles não tiveram oportunidade, né, como eu tive, né? Assim como você também, acredito que teve poucas, jogou no Flamengo, mas foi pouco, mas você teve mais oportunidades porque você lutou por isso no basquete de urbano, vamos dizer assim, do que no basquete de clube. Eu acho que é muito importante porque eles precisam dessa vivência, sabe?
Porque também jogar na rua, jogar esses basquete, esses esportes urbanos, esses eventos urbanos, acredito que faz a gente amadurecer também, sabe? Como pessoa Uhum. e como atleta também, porque a gente consegue conviver com outras pessoas, ver o estilo de vida das outras pessoas, e aí a gente vai organizando e criando nossa base, sabe? Eu acho isso bem importante mesmo. Esse mundo que está por de trás das quadras, né? As pessoas veem o jogo em si, mas ali naquele meio ali você se relaciona, faz amizade, muitas E coisas exatamente. acontecem fora da quadra. Eu já vi pessoas arrumarem empregos para pessoas que estavam ali, que conheceram ali, e de certa forma acabam influenciando na vida de um modo geral, né? Então, rola Exatamente sempre isso. essa interação. Exatamente isso. Show de bola. É, assim, como foi para você participar do Red Bull King of the Rock? Cara, mano, foi irado. Eu fui a primeira mulher, pra quem não sabe, né, do mundo a jogar o King of the Rock. Quem não sabe, é um campeonato que acontecia, né, de 1 contra 1, onde 64 pessoas jogavam e dessas 64, uma era mulher. Então eram 63 homens e uma mulher. Na primeira edição, eu fui, né, a primeira edição no Brasil, eu fui a única mulher do mundo a jogar e, assim, cara, foi sensacional. Eu nem sabia. Depois que o Max, que foi o organizador, o DJ, né, o MC, desculpa, é, falou pra mim e rendeu algumas coisas, tipo entrevista. Eu nem sabia depois que me convidaram e foi muito bacana. Eu não ganhei, mas, cara, eu estando ali no meio de homens, eles começaram a ver que as mulheres também podem jogar basquete, sabe? Tipo, independente do seu nível técnico, sua estrutura física, da sua cor de pele, enfim, né? É aberto a qualquer um. A qualquer um. E eu sempre, viu, desde o começo da live eu tô falando, eu sempre fui chata, eu quero ir lá e vou. E foi muito legal o evento. E na segunda edição também joguei, aí já teve a participação de uma outra moça, que é a Carol. E aí a gente, nas primeiras batalhas, a gente ganhou, depois a gente perdeu na segunda. Porque a gente sabe que o porte físico conta muito, né? Principalmente em relação entre homem e mulher, não tem como comparar. Mas foi, mano, foi muito louco. Exato. Você falou bem, né, essa questão de você abrir espaço, né, dentro de um padrão que já estava meio que fechado, né? Se entendia que o basquete ali, do 1 contra 1, a questão do físico e tal, era só para homem, e você vai lá e quebra um tabu. Acho que isso já foi muito mais do que ganhar, né, o próprio campeonato. Acho que você abriu uma visão sobre. Você quebrou preconceitos, rompeu barreiras e com certeza isso foi muito importante naquele momento e você foi pioneira, né? Você representa a coragem que a mulher tem e os lugares que elas podem pisar a qualquer momento e uma hora ou outra você vai deparar com uma Cristal aí entrando na quadra e chamando para 1 contra 1. E ainda mais um jogo como esse, né? Que é o 1 contra 1 é muito difícil, é muito Muito, físico. Você muito. precisa realmente ter ali a porrada e você se propôs a isso. Eu acho que só esse ato, essa atitude já fala muito Sim. sobre a sua participação, né? Eu acho que foi uma coisa bem marcante para mim também, né? Tá ali e ver aquilo dali foi muito inspirador e eu acredito que muitas mulheres precisavam saber disso, né? Precisavam saber que você teve coragem de entrar. Eu acho que se essas mulheres vissem os jogadores que estavam ali, só os monstros, né? E mesmo assim você se Na primeira propôs. edição foi pesado. Foi pesado. Exato. E mesmo assim você não acovardou, mesmo assim você seguiu em frente. Então, assim, Eu parabéns. joguei o primeiro jogo contra acho que o cara que jogou, não sei se foi a quarta ou semifinal, não foi contra você, mas foi a outra semifinal. Então, assim, eu joguei contra o cara que foi pra final, tá ligado? Tipo, quase que foi pra final, semifinal. E foi bem legal que ele me respeitou, ele não ficou jogando só de costas, sabe? Porque, assim, é óbvio, né? Claro. Foi bem legal, foi bem legal. Show de bola. Parabéns. Eu queria fazer a questão de falar sobre isso porque foi um momento marcante assim e foi muito importante naquele meio ali ver uma atitude dessa. Assim, parabéns. Obrigada.
Assim, é, eu estou dando muita ênfase a esse mundo, né, do basquete informal, né, que seria esse basquete mais urbano, mas sem essa questão das normas, das federações. E, e assim, nessa vivência que você teve, existiu algum tipo de desafio assim com relação a você ser menina e você ser também, de repente, fisicamente não tão forte? Assim, existe algum fato mais marcante assim que você teve que bater o pé e enfrentar de cara e que realmente foi marcante assim para você? No... Preconceito, algum tipo de situação mais delicada? Hum, cara, não, que eu me lembre, não. Acho que, assim, ter esse meu jeito, sabe, de colocar a cara e não ter, sabe, tipo, não tá nem aí. Então, acho que eu não sofria muito. Assim, brincadeiras, assim, que entrava no ouvido e saía no outro, sabe? Tipo, o que você tá fazendo aqui? Foi. Vai lavar louça? É, essas brincadeiras assim, sabe? Tipo, mas isso Hum. não me deixava desistir, sabe? Do que eu queria. Eu sempre fui muito motivada, assim. Eu sempre coloco alguma coisa para me motivar. Então, acredito que se teve algumas piadas, tipo, chegavam no meu ouvido, às vezes eu ficava chateada, mas depois eu já jogava fora. Quando chega um e-mail na sua caixa de e-mail, você vê que aquilo não serve para você, você deleta. Tipo, mais ou menos nesse sentido. Eu acho que nunca me senti desmotivada, assim. Por isso, É, não. claro. É bom, isso é uma característica, né, das pessoas que conseguem ultrapassar as barreiras, né? Poder pegar realmente as críticas, os obstáculos e usar como impulso, né, para poder seguir e chegar até mais alto do que Uhum. elas chegariam se ninguém tivesse ali te futucando, né? Às vezes te futucar também é bom, porque te motiva, te bota com mais gás aí. Maneiro. É. É, Acho que já até agora a gente vai responde entrar. a pergunta da Jenny aí, acho que já até responde isso, né? Tipo, ela perguntou, Hum. em algum momento você se sentiu desmotivada? E aí eu já disse que, meu, em nenhum momento, assim, em alguns momentos a gente se sente, às vezes, cansada por conta da luta, do dia a dia, mas, sabe, sempre querendo achar motivação naquele objetivo que a gente traçou, sabe? Então, a gente passa e já era. É, cansativa. Todo mundo cansa, né? Nós somos de carne e osso, né? Chega um momento também que as coisas ficam muito. A pressão é muito grande, ainda mais nesse mundo do basquete, né? Que as coisas não estão tão claras, não é tão fácil conseguir contratos e times para jogar, campeonatos. Então, quer dizer, junta um montão de coisa, aí você ainda tem que lidar com esse tipo de situação, acaba que te deixa um pouco cansada, né? Fraca, né? É. Mas todo dia, assim, pego minhas coisas, vou treinar. Hoje, assim, o esporte, além de ser, como a gente falou, é uma oportunidade de abraçar, assim, ter um trabalho, de ter outras situações aí, e me deu a oportunidade de estudar, sabe? Então, é uma coisa que eu também focava muito, e eu pude fazer faculdade, e o basquete me proporcionou bolsa, e eu hoje ainda continuo, como que eu posso dizer, colhendo frutos disso, sabe? Nos estudos. Claro, claro. Show de bola. Agora a gente vai entrar num tema mais nacional, né? Assim, o que significou para você ter sido convocada para a seleção brasileira de 3 contra 3? O que foi isso na sua vida pessoal e toda a sua carreira trabalhando e batalhando pelo basquete? Cara, era uma meta, sabe? Era uma meta desde criança. Eu sempre falei pra minha mãe, mãe, eu vou pra seleção brasileira. Aí minha mãe, aquela coisa de criança, tá bom, filha, tá, para de. Tipo, assim, quando a gente fica enchendo o saco da mãe, tá bom, tá bom, Sim. tá bom, tá bom. E eu falava, mãe, eu vou jogar como a Paula, vou jogar como a Hortência, aquelas coisas de criança, né? Quando eu tinha 9 anos. E aí, e aquilo nunca saiu do meu coração, sabe? Nunca saiu, porque era um objetivo da minha vida. E aí, quando o 5 contra 5 meio que já estava dando outras diretrizes para mim, né?
Eu já não jogava muito, assim, não jogava mais Campeonato Paulista, eu só tava jogando jogos abertos, regionais. E eu tava vendo aquela situação e vendo o que eu vou fazer agora, né? Tipo, o basquete é a minha vida, né? E aí, em 2010, quando eu terminei minha faculdade, cara, foi muito engraçado. Quando eu terminei minha faculdade, surgiu, bum, basquete 3x3. Passou na televisão, uma amiga me ligou, falou, Cristal, você tem que jogar isso, você tá vendo isso, é aquilo que a gente gosta, não sei o quê. Eu falei, mas, meu, o que você tá falando? E aí eu fui lá ver na TV e era o basquete 3x3. E aí foi uma luta, assim, tipo, todos os dias para conseguir ir para conseguir ir para a seleção. Teve um processo de, vamos dizer, um processo olímpico, né? Porque 4 anos, 5 anos numa luta. E aí, quando eu tive a oportunidade de ser convocada, foi até o Colonese, acabou de entrar aqui, ó. Ele que me ligou e falou assim: ah, a gente quer. Você tá na lista das atletas que irão representar o Brasil na Copa do Mundo da Rússia de 2014. E continue treinando, fazendo isso que você está trabalhando, que em breve a gente vai entrar em contato para mandar passagem, essas coisas. E quando eu recebi a ligação, cara, eu fiquei muda no telefone. Tipo, será que é comigo mesmo? Será que ele tá falando com a pessoa? Mano, e aí, assim, poucas pessoas sabem disso. Eu, eu recebi essa ligação do Colonese, 3 dias depois, eu tive uma lesão no meu joelho. Hum. E é até difícil falar sobre isso. Meu marido fala que você sempre chora quando você fala disso. E eu nunca falei isso assim ao vivo para. Não sei se tem muita gente aí na live, mas nunca falei para muita gente e muita gente assim do meio do alto escalão. Nunca falei isso. Nunca falei isso. Falei isso para meus Sim. amigos e tudo mais. E eu tive uma lesão grave até. Tava no Parque Ibirapuera treinando. Eu falei, não, agora, tipo, eu tô pra seleção, eu preciso treinar mais, cara. Preciso treinar mais. E fui treinar, normal. Aí, só que assim, eu não tava mais, já tinha acabado o treino, e uma bola de basquete rolou assim, eu fui buscar. Na hora que eu busquei, coloquei o pé no chão pra girar o tronco, eu tava caminhando. Meu pé travou e meu joelho. Pá! Aí Caralho. Aí eu ouvi um barulho, eu falei, meu, coloquei o pé no chão, falhou, coloquei o pé no chão, falhou de novo. E eu já tinha uma cirurgia no joelho direito, de ligamento cruzado, que quando eu jogava em São José dos Campos, daquela história lá do treinador. E, e aí eu me senti, sabe, cara, impotente, sabe? Tipo, pô, eu ia conseguir, sabe, realizar o meu sonho, agora não tô conseguindo pisar no chão. E eu saí correndo, liguei pro Anderson chorando. E fui para fisioterapia. Quem me salvou naquele dia foi o Rafa, que hoje ainda é meu fisioterapeuta. E ele, ó, Cristal, acho que você teve uma lesão de menisco, mas a gente não pode afirmar, porque a gente precisa fazer uma ressonância. E eu falei, não, já pede a ressonância, que eu já vou fazer amanhã, naquela correria. E só tinha um mês, Leandro, um mês, 30 dias Caralho. para ir para a seleção. 30 dias. E aí eu passei na médica, só que eu já saí com a guia do exame, já fiz no outro dia e eu tinha um convênio muito bom, graças a Deus. E aí fiz no outro dia e fiz. E tinha lá, lesão da alça de balde. Quando o menisco tá entre o fêmur e embaixo da patela, atrás da patela, entre os ossos, né, na verdade. Não tem como explicar isso tecnicamente. E aí o meu menisco, ele quebrou e ficou solto lá dentro. Então Hum. eu podia estar andando, caminhando, subindo um ônibus e minha perna travar. Só que assim, cara, é um testemunho de vida, assim, sabe? Tipo, eu pedi para Deus, falei, Deus, você me deu a oportunidade, que tava realizando o meu sonho, e agora, tipo, e agora? Mas eu vi que era uma aprovação para eu ficar mais próximo ainda de Deus e ser Sim. exemplo para outras pessoas. Serviu de exemplo para outras pessoas. Não foi fácil, né? Vou encurtar a história, mas assim, eu fiquei fazendo fisioterapia, ninguém sabia disso, ninguém sabia, só meu marido e um amigo nosso. E, e aí faltava 3 dias para ir para a seleção, para ir para treinar pela seleção. Eu não conseguia correr,
Eu não conseguia mudar de direção. Caralho. Eu não conseguia fazer nada. Não conseguia fazer nada. Aí eu, meu Deus, e eu chorava, chorava. Eu chegava na fisioterapia já chorando. Todo dia. Todo dia. Aí minha fisioterapeuta falou assim, ó, a gente vai fazer isso, isso e isso. Aí faltando ia ter mais um dia de fisioterapia, ela falou assim, ó, amanhã você precisa saltar, mudar de direção, correr, fazer tudo. Senão eu não vou te liberar. Imagina, quando ela falou isso. Pá, chorei pra Claro. caramba. Cansada de treinar, de fazer tudo e vendo o seu sonho indo pro água abaixo. Mas eu confiava em Deus ainda, sabe? Porque Deus tinha prometido. Eu sabia que ele tinha, porque era algo muito interno, assim. Meu coração era muito forte isso. E aí, no outro dia, eu cheguei toda sorridente. Eu falei, cara, eu não vou ficar com pensamentos ruins, que isso é muito ruim. Vamos pra batalha, porque a gente precisa vencer. E é isso. Aí ela falou assim, ó, eu vou colocar você na esteira, a gente vai aumentando a velocidade gradualmente. Aí foi lá, no 5, no 6, no 10, no 15. Quando eu fui ver, eu tava correndo a 17 quilômetros por hora. Rapidão. Só que eu fiz isso pouco tempo, né? Não fiquei muito tempo na esteira. E Claro. aí, dali aqueci, fui fazer os exercícios que tinha que fazer e tal. Aí depois fui pra parte mais específica, mais da fisioterapia ainda. Tipo, fiz mudança de ritmo, mudança de direção, saltei, fiz tudo, cara. Fiz tudo. E eu não senti nada. Não senti nada. Caraca. Não senti nada. E aí eu comecei a Milagre chorar. aconteceu. Aí ela, o que você tá chorando? Eu falei, cara, você não tem noção. Você não tem noção que Deus, tipo, que não, eu sei que tem gente que não acredita, mas eu acredito, sabe? Deus prometeu, então ele ia cumprir, sabe? E aí no outro dia eu consegui sair dessa situação, no outro dia eu viajei, treinei, e aí mais uma aprovação. A gente treinou na quadra lá de educação física do Exército, ela tinha acabado de ser construída, não sei se você lembra disso. E ainda, tipo, tinha um pouco de poeira, cara. Ainda tinha poeira e a maresia. A gente treinava às 6 horas da tarde. Imagina, escorregando. E para eu me Hum. estabilizar? Caralho. Aí estabilizou tudo e aí eu consegui treinar, ficava cansada, a perna bem dura, assim, porque eu tinha que mandar muita informação do sistema nervoso central para não poder ter lesão, né? E aí a gente não ia passar com nenhum médico. Normalmente na seleção passa, né? Mas a gente naquela época a CBB não tinha muito recurso, né? Então a gente não passou no médico. Fica tranquila que não mudou muita coisa, não. Mas tinha bem menos. E É. aí, tipo, aí a gente viajou, deu tudo certo. Eu fui para lá, joguei contra os melhores países do mundo, joguei contra Estados Unidos, joguei contra Argentina, Hungria, enfim. E a nossa seleção foi muito respeitada porque era uma das maiores seleções em termos de estatura do campeonato. Tirando eu, né, que eu tenho 1,60, então, mas as meninas tinham acima de 1,80. Então, era uma. Quando a gente foi jogar contra os Estados Unidos, elas meio que entraram meio que respeitando bastante, assim, sabe? Por conta da altura. Mas depois, né, porte físico a gente deixou um pouquinho a desejar, mas deu tudo certo, cara. A gente foi para lá. No entanto, ainda a seleção que eu fui, depois disso ninguém conseguiu mais se classificar, infelizmente, né? O Brasil não conseguiu mais se classificar. E foi a seleção que melhor foi, né? Melhor, tipo, a gente chegou até as oitavas de final. Antes de Melhor chegar. resultado, né, Fábio? Melhor resultado, exato. E aí, para mim, então, toda essa história de ir para a seleção faz todo sentido, sabe? Tipo, de vida, assim, sabe? Que Muita coisa estava envolvida, né? é, E muita coisa aconteceu, né? Assim, Deus se mostrou presente na sua vida e esperou o grande momento, né, da sua realização para mais uma vez te colocar à prova, né? falar, cara, você precisa confiar em mim. Tipo isso, tá ligado? Você falando isso aí, eu tenho muitas coisas parecidas, né? Histórias parecidas nessa minha longa caminhada também. E Deus realmente fala com você muitas vezes, né? Ele te diz que porque a gente vai esquecendo, a gente vai vivendo as coisas, vão acontecendo coisas,
E quando as coisas estão bem, é um momento que você também relaxa muito com relação à sua fé, né? Então, às vezes, quando as coisas apertam, aí você começa outra vez a pensar em Deus, mas a verdade é que ele está ali todo o tempo, né? Se está bem ou se está mal. E, na verdade, o que Deus tem para a gente é muito maior do que ganhar ou perder, ou estar bem ou estar mal. E eu acho que ele vem mesmo para mostrar isso, né? Que ele está por cima dessas coisas. E a gente precisa entender isso mais que qualquer outra coisa. Não se preocupar, porque a gente é muito egoísta, né? A gente pensa muito no que a gente quer, né? No que é ideal para a gente. Então Uhum. a gente acha que se os nossos sonhos não se realizarem, então aí Deus não se fez presente na nossa vida. Não é verdade. Na verdade, Deus tem planos muito maiores do que os seus pequenos sonhos. E a gente precisa confiar nisso, né? Que a vontade de Deus é sempre muito maior do que a gente idealiza para a nossa vida. E o que a gente quer é tão pequeno diante de Deus que às vezes a gente fica perdido, né? E aí Deus precisa mostrar que Ele é Deus para poder Sim, fazer as exatamente. coisas acontecer. Exatamente. E foi isso que aconteceu, sabe? Tipo, eu achei que eu já tinha conseguido. Puf, consegui. Recebi a ligação, puf. Mas não era simples assim, sabe? Exato. Para que mostrar que Pois é. ele é a. Eu tenho até uma pulseira que tá escrito I'm second, que é eu sou o segundo e o primeiro é Deus. Então, Hum. eu sempre eu creio muito em Cristo. Ele é o cara. É, ele é. Então, vamos lá. Ótima história, né? Várias histórias. Eu sabia que a gente ia tirar várias histórias show de bola. Tem Quem umas é perguntas atleta, ainda. quem é atleta, a gente sabe que, ainda mais para você, menina, e enfim, todos esses desafios que você já enfrenta, saber que ia ter histórias muito emocionantes. Sim. Assim, você acha que a seleção brasileira e a feminina e masculina estão atrás das seleções estrangeiras no 3x3? Se a sua resposta for sim, por que você acha isso? Uhum. Eu acho que a gente consegue fazer uma análise pelo ranking também, né? De seleções e, e também pela estrutura que a gente tem aqui no Brasil, que nos impede de competir com outros países, sabe? A nível de campeonatos. Então, eu acredito muito que o Brasil ainda está abaixo de países como europeus, asiáticos. A gente precisa crescer um pouco mais ainda, a gente precisa desenvolver um pouco mais ainda a mentalidade, a cultura esportiva. Isso é muito importante, sabe? Para começar a desenvolver tecnicamente, para falar de técnico tático, enfim, sabe? A gente precisa melhorar a cultura física, a cultura esportiva. Acredito que aí a gente vai conseguir. Fora as outras coisas institucionais que a gente, né, não precisa nem falar aqui, mas acredito que a gente já está abaixo ainda. Uhum. Show de bola. Assim, o que você acha que nós, como atletas do 3x3, poderíamos fazer para ajudar nesse desenvolvimento, nessa evolução do nível técnico, né? Do basquete brasileiro, com as condições que a gente tem hoje? O que poderia ser feito, na sua opinião? Eu acho que primeiro a gente precisa saber o que a gente quer, sabe? O que a gente quer como meta, o que a gente quer como objetivo. Para traçar um objetivo, traçar uma meta e ver o que tem em volta como suporte. Eu me vejo muito assim, sabe? Eu tenho muitas coisas hoje, mas antes, cara, você mesmo tava postando várias coisas no Instagram que você tem alguns suportes hoje que você não tinha antes. Mas a gente precisa ter um foco, né? Ter um foco. Os atletas precisam ter um foco. E aí, procurar pessoas como eu, como você, como pessoas que têm mais influência, como outras pessoas, para bater um papo, trocar uma ideia, para ver quais são as possibilidades. Eu faço isso com os meus atletas, sabe? Hoje eu tenho um time, não sei se você sabe, que chama Step Zero. E eu falo isso para eles, cara, o que você precisa? Onde a gente pode, vamos ver onde que a gente pode, o que a gente pode fazer, onde a gente pode correr, sabe? Tem pessoas que assim, eu gosto de ajudar todo mundo, né, na medida do que eu posso.
Então, acho que a gente precisa, primeiro, os atletas precisam ter uma meta, um foco e relacionamento. Relacionamento pode te ajudar, sabe? Pode te ajudar a concretizar aquele seu objetivo. Eu acho que talvez isso seja um pouco não tão palpável, tipo assim, o que eu vou fazer amanhã? O que esse atleta tem que fazer amanhã? Cara, realmente eu não sei o que ele precisa fazer amanhã, mas se ele tem um foco, se ele tem um objetivo, cara, precisa treinar, precisa ter uma boa alimentação, ele precisa dormir bem, ele precisa ter uma cultura esportiva antes de querer ser campeão, por exemplo. Criar hábitos. E aí as outras coisas vão fluindo, vão fluindo. Que eu acredito que foi muito bem que você fez na sua vida. E as coisas foram fluindo. Demorou, mas foi fluindo. Acho que a gente precisa Exato. de ter foco. É. Então, assim, a minha experiência com relação a isso, eu acho que o atleta, antes de qualquer coisa, ele tem que acreditar que ele é profissional, né? Mesmo ele não tendo a estrutura, mesmo ele não tendo o time, eu acho que quando você acredita que você é bom, ou que você é profissional, que você vai melhorar, se você treinar como um, ainda que os seus recursos não sejam iguais aos recursos que o clube oferece, mas você pode dedicar muito tempo da sua vida ao que você acredita, né? Eu acho que é o que você falou, ter um foco, né? Acreditar em algo. Eu acho que quando você acredita em você mesmo, eu sempre digo para todo mundo, seja o seu maior fã, seja o seu maior incentivador, seja o seu maior tudo, sabe? Investidor. Faça você, acredite em você mesmo. Faça um filme para você mesmo ver, sabe? E tenha orgulho do filme, sabe? Eu acho que isso aí te dá uma coisa muito importante que você precisa valorizar o seu esforço, reconhecer o seu trabalho. Porque quando você reconhece o seu trabalho, todas as outras coisas se tornam secundárias. Você não precisa da aprovação de mais ninguém, você só precisa fazer o seu trabalho. Então, Uhum. se você é o primeiro a acreditar, é muito mais fácil de as outras pessoas também acreditarem no que você está fazendo. Então, eu acho que esse é uma coisa que ajuda muito, me ajudou muito na minha carreira, e eu acho que vai ajudar muita gente também. Com Se certeza. você, se você, ainda que você não tenha, ainda que você não Pode. viva nesse mundo que você idealiza, né? Cria o seu próprio mundo e faça dele a sua verdade. E aí as coisas vão se materializando, né? Promessa, né? Que nem aquela promessa, as coisas vão se materializando na sua vida. Você acredita primeiro e depois elas vão acontecendo. Mas primeiro precisa profetizar, né? Não é assim que diz. É verdade. Show de Exatamente. bola. Vamos lá. Assim, a gente já falou de uma maneira meio assim, focada nos atletas, mas a minha pergunta também estava relacionada um pouco no sistema coletivo, de que forma nós, atletas de uma maneira coletiva, seja se organizando como associação, ou seja se organizando como uma liga amadora, independente. Eu não sei que estrutura, de repente, poderíamos fantasiar ou criar ou imaginar que seria possível para o cenário brasileiro e que isso fosse fortalecer e aumentar o nível, né? Porque eu acho que o mais importante para que o nível suba, eu acho que é a quantidade, né? Quanto mais você joga, a tendência é você crescer, né? E aí vem o treinamento, vem toda essa estrutura que a gente vem por trás, mas eu acho que se a gente tem um foco que seria os jogos, mais competições, mais torneios, mais eventos, ou até mesmo eventos que não valham ponto FIBA, mas que seja constante, sabe? Tá sempre jogando 3x3, eu acho que isso ajudaria muito. Que sirva como fase do treinamento, né? Exato. Existe algum projeto na sua cabeça que poderia fazer isso acontecer? Cara, eu já pensei muito sobre isso, sabia? Bastante. No começo do basquete 3x3, em abraçar coisas assim para dar suporte para os atletas. Criar um centro de desenvolvimento, de formação, até de rendimento. Já até apresentei um projeto na Lei de Incentivo aqui em São Paulo, foi aprovado, mas eu não consegui captar para poder ajudar o basquete 3x3, mais os atletas em si, sabe? E eu acho que e se os atletas começarem a colocar isso, começarem a pensar como profissionais, mesmo que não seja rentavelmente, né, para eles, eu acredito que naturalmente outras instituições
mesmo que não seja em algum momento não esteja no ranking, eu acho que vai ser muito pouco provável que depois, vamos dizer assim, dessa vivência olímpica inédita que a gente vai ter em 2021, as pessoas não se... quer dizer, as pessoas vão querer saber mais do que se trata, principalmente em fazer torneios, por exemplo. Aqui em São Paulo tem uns meninos lá em Mogi que me vieram pedir mentoria, vamos dizer assim, para... como que eu posso fazer um torneio aqui? É aqui na minha escola, sabe? Eu quero fazer na minha escola. E eu ajudei eles no começo. Hoje ele falou, mas agora a gente não vai conseguir colocar no ranking, mas no ano que vem a gente coloca. Isso foi ano retrasado. Esse ano eles já colocaram no ranking, esse ano já deu não sei quantos mil inscritos, mas da região deles. Se a gente começar a regionalizar, assim, por mais que seja pequeno os campeonatos, a gente vai conseguir aumentar o número de participantes, sabe? O número de participantes. Mas esses participantes precisam a médio e a curto e médio prazo, vamos dizer assim, a criar o seu perfil no Planet, no Play FIBA, fazer o seu cadastro para poder estar ali, sabe? Tipo, a FIBA tá vendo que a gente está crescendo. Que é ali que a FIBA vê que o país está crescendo, o desenvolvimento do esporte também está acontecendo dentro do nosso país. Acredito muito, muito nisso. Eu acho que as instituições vão começar a ter uma visão melhor, não só a instituição a nível de CBB, de ANB, não. Pequenas instituições, qualquer pessoa pode criar um torneio, sabe? Então, acho que a partir de 2021, espero que não demore tanto, né? As pessoas vão começar a ter essa visão um pouquinho melhor do 3x3. Exato. Eu também penso um pouco parecido, assim, eu acho que se a gente começasse a divulgar, né, eu acho que o nosso primeiro trabalho agora é divulgação, né, nós mesmos, atletas, falarmos, né, do 3x3 para que as pessoas tenham conhecimento através de vídeo, imagem, porque hoje você sabe que a imagem fala mais do que 1.000 palavras, né, a gente precisa impactar as pessoas, né, a FIBA transformou o esporte olímpico através das imagens, né, graças aos milhões de views, enfim, fizeram um planejamento muito focado na parte visual, né, na questão de marketing e tudo. Sim. E realmente eu acho que esse é o caminho. Acho que e através dessas pessoas, né, encontrar essas pessoas que sempre organizaram eventos, sempre fizeram os eventos de diversos tipos, né, e deixar essa cultura do 3 contra 3 ali muito presente para que esses eventos continuem acontecendo, ainda que de uma forma pequena, mas que isso possa estar sempre movimentando o basquete 3x3 nas comunidades, nos centros ou nos interiores de todas as cidades do Rio de Janeiro, em pequenas escalas, né? Eu acho que isso também seria uma solução muito boa para Eu o acho que desenvolvimento. eu acho que nós, vamos dizer assim, eu, você e mais outros atletas aí que tem eu e você fomos um dos pioneiros no basquete 3x3, né? A gente sabe disso. Mas tem outras pessoas que também são personalidades hoje, como Soriane, enfim, tem várias outras personalidades aí. Se cada um dessas pessoas que a FIBA, vamos dizer, chama de popstar, é isso? All-star? Uma coisa assim? Calma aí, calma aí. Cara, pioneiro do 3x3 é o Gustavo. Gustavo Braco. Esse foi o primeiro a jogar o 3x3 no Brasil. Com certeza. Quem não sabe está sabendo agora. Gustavo Braco. Esse foi o primeiro. Todos os campeonatos. Vai lá no currículo dele lá do FIBA. Como é que se chama? Cara, no perfil FIBA. Perfil. Irmão, Gustavo é o jogador mais velho do 3x3. Uma múmia viva. É verdade. Então, eu acho que nós somos personalidades, então acredito, eu sempre falei isso, sabe? Eu até comentei quando eu estava no curso no Rio de Janeiro, eu comentei, cara, usa minha imagem, eu não tenho problema em usar minha imagem. Fala, Cristal, a gente precisa divulgar o 3x3, fazer uma clínica, fazer um camp. Cara, você pode estar presente? Cara, eu não vou cobrar nesse sentido. Não é que eu não vou, não é que eu nunca vou cobrar, mas assim, depende muito de como você coloca as coisas. Sabe, parcerias. Eu acho que a gente como personalidade, a gente tem referência, a gente precisa se doar também, sabe? Não só fazer coisas uma clínica, vai ser R$ 100. Acho que eu faço isso todo ano, faço clínicas Cristal, gratuitas Cristal, para... a nossa live está acabando, hein? Falta 30 segundos.
Terminamos e começamos outro para finalizar ou Demorou, dá para demorou. você? Vou finalizar então essa aí, a gente termina esse papo, beleza? Fechou. Show.